Aleluia. Obrigado, Pai, por essa noite. Nós te damos graças por uma noite de poder, Pai, uma noite onde a Tua palavra será ministrada. Te agradecemos, Pai, por cada pessoa que está nesse lugar, recebendo tudo daquilo que o Senhor tem preparado para essa noite, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Obrigado ao louvor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só... Abra sua Bíblia, por favor. No livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 5. Hoje nós temos uma noite de ensino da palavra. E eu sei que você será ricamente abençoado com essa palavra. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 5. Capítulo 5, no versículo 10, a Bíblia diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aleluia. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Aleluia. A princípio, queridos, eu queria iniciar essa noite fazendo a indicação de 2 livros. O primeiro é Surpreendidos pela Eternidade, de Saulo Stan. E o segundo é Movidos pela Eternidade, de John Bevere. Amém? Depois você procura Clarice, caso tenha, você já procura. Caso não, você pode fazer o pedido. Amém? Passa o primeiro slide, irmão. Aleluia. Então, irmãos, antes de entrar no assunto próprio do Tribunal de Cristo, eu queria apenas fazer uma fala a respeito dos acontecimentos do tempo vindouro. Cremos que existem pessoas que talvez nunca nem ouviram falar a respeito do tribunal ou de qualquer um desses assuntos que estão por vir, e é por isso que você precisa fazer o rema. Então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo conhecido como o tempo da graça, ou a dispensação da graça. E o que encerra esse tempo, que é o tempo da igreja, o tempo da graça, é o arrebatamento. Então, o arrebatamento da igreja vai encerrar o tempo que nós estamos vivendo. Chegará o dia em que o nosso Senhor estará nos levando daqui. Então, o primeiro evento pós-arrebatamento é o tribunal de Cristo. Então, temos as bodas do Cordeiro, o tempo da tribulação que estará acontecendo enquanto na terra, quando a partir do momento que a igreja for arrebatada, né? A segunda vinda do Senhor após os 7 anos de tribulação, o reino milenar, o juízo final e o estado eterno. Nós não iremos falar sobre tudo, mas nós estaremos falando, a princípio, sobre esse segundo ponto, o tribunal de Cristo, que se encaixa no texto que nós estamos lendo. Então, queridos, quando se fala da palavra tribunal, as pessoas meio que ficam com medo, né? Um dia nós estaremos diante do Senhor, e esse tribunal faz com que as pessoas gerem dentro de si um medo, ou não é nem um temor, mas é um medo mesmo. Porque nós entendemos pela palavra que existe o temor que vai mais a fundo, como um respeito profundo. Então, muitas pessoas, quando é falado do tema tribunal de Cristo, meio que fica com medo. Por quê? Porque essa palavra tribunal, ela já remete a um julgamento. Só que no grego nós temos 2 palavras que podem definir essa palavra tribunal. A primeira palavra, você pode passar o slide, irmão? De novo. De novo? A primeira palavra que define tribunal no grego é criterion, que tem o significado de um lugar onde um juiz, aqui de baixo, julga um réu a fim de lhe atribuir uma punição, caso seja considerado culpado.
Mas o texto de 2 aos Coríntios, ele não tem no grego original o sentido da palavra criterion. Ele tem o sentido da palavra acima, bema. Diga assim comigo, bema. Então a palavra do grego, bema, ele tem um significado de um lugar elevado, como uma plataforma como essa, aonde o soberano se sentava para assistir os Jogos Olímpicos. E ao vencedor, ele estaria dando a essas pessoas galardões, ou presentes, ou aquela coroa sobre a cabeça. Então nós entendemos, imagine os Jogos Olímpicos, né? Existem várias modalidades, mas existe uma ginástica olímpica, que enquanto elas estão fazendo a sua apresentação, a cada passo que eles vão fazendo, o povo, né, a tribuna, eles vão atribuindo notas para cada passo, para cada movimento que eles vão dando. E ao fim daquela apresentação, eles vão dar uma nota. Você está me entendendo? Será mais ou menos assim com o tribunal de Cristo. Pelo menos é esse o sentido que a palavra bema dá. Aonde o soberano, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estará na sua tribuna, no seu assentado no bema, e ele está olhando as nossas obras, as nossas atitudes no corpo de Cristo. E sabe, queridos, nós vamos ver um pouco mais à frente, mas eu só queria enfatizar um ponto antes de entrar nessa questão do que ele vai julgar e como será esse julgamento. Eu só queria enfatizar de que esse julgamento, o tribunal de Cristo, não é um julgamento para condenação. Quem pode dizer amém? Até porque é o primeiro evento após o arrebatamento. Se a pessoa foi arrebatada, logo ela não pode ser condenada para ir ao inferno. Nem faria sentido. Imagina, a pessoa foi arrebatada, chegou no céu, né? Chegou ali, viu tudo aquilo e o Senhor disse: eu trouxe você, mas você não merece ficar aqui, você vai para o inferno. Então não é assim. Se a pessoa não estiver aprovada, ela fica. E o juízo é passar o tempo com o anticristo. Mas nós vamos subir com o Senhor. Então não é um julgamento para condenação. Imagina, quando João viu Jesus, ele disse uma frase que me chama a atenção. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele pode julgar algo que ele mesmo tirou? Acho que você não entendeu. Se o pecado foi pago na cruz, ele não pode ser prestado em conta em um tribunal. Alguém já pagou o preço. Se Jesus pagou o preço, você não precisa se preocupar com pecados passados, irmão. Se você se arrependeu de coração, a Bíblia diz que Deus é aquele que apaga as nossas transgressões, e do nosso pecado Ele não se lembra mais. Aleluia, não é para condenação. Passa novamente. Aleluia. Mais uma vez. Então, eu vou trazer algumas definições antes de começar a ministrar, tá bom? Então eu vou tentar ensinar essa noite. E a ocasião do tribunal, ele vai acontecer imediatamente o arrebatamento. Eu já acabei de falar isso, eu deixei alguns textos aqui para que você possa anotar ou tirar uma foto. Passa mais uma vez, irmão, por favor. Aleluia. O propósito do tribunal. E ele diz: esse julgamento irá tratar das nossas obras após o novo nascimento. Será julgado o nosso trabalho em favor da obra do Senhor. Não será julgado pecados praticados por nós depois de salvos, até porque as Escrituras nos garantem que aquele que nele crê não será julgado para condenação. Aleluia. Então, irmãos, será um julgamento de obras. E alguém pode dizer: Rodrigo, se a salvação é pela fé, por meio de Jesus, eu crio em Jesus e eu recebo a salvação, qual é a necessidade de eu fazer alguma obra? Aleluia. Existe um texto em Tiago que diz que a fé sem obras é morta.
Então a evidência, alguém pode até dizer que a evidência da salvação muitas vezes será as obras. Mas na verdade, irmãos, nós fomos criados para as boas obras. Passa, irmão, pode deixar, a gente só vai passando, tá bom? Mais uma vez, por favor. Eu deixei 2 textos aqui que falam a respeito do nosso serviço para o Senhor. E 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, você pode abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24, a Bíblia diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o nosso Senhor, e é a Cristo, o nosso Senhor, que vocês estão servindo. Então, nós fomos criados para o serviço, mas o que o Senhor nos mostra é que, mesmo nós sendo criados para esse serviço, a cada serviço feito, existe galardão. Acho que você não entendeu. Sabe, queridos, que muitas vezes as pessoas dizem: não, eu não vou me envolver com a obra, eu não vou fazer, tem quem faça. Sabe, queridos, que para você estar sentado numa cadeira dessa, alguém ajeitou. Sabe que para você entrar e está tudo muito limpo, alguém limpou. Sabe que a palavra que é ministrada, alguém se preparou para te alimentar. O louvor se preparou para tocar. Sabe que no reino de Deus é repleto de serviço. E me perdoe, irmãos, mas é muito egoísmo nosso não querer servir a um Deus que nos salvou do inferno. Fala. Eu vou dizer para o reverendo, o pessoal que está aqui na frente. Seria muito triste para nós receber uma salvação tão grande e não ter nem o desejo de servir, pelo menos por gratidão a esse Deus. Aleluia. Mesmo sabendo que seremos galardoados, muitos de nós decidem não servir. Decidem muitas vezes não fazer. Eu vejo os meninos fazendo apelo aqui, né? Estamos precisando de pessoas na mídia e pessoas em outros lugares. E às vezes as pessoas têm esse dom, mas dizem assim, ou esse dom, essa facilidade de servir em algum, né? Ou Deus já está tratando no coração, mas diz: não, eu não vou não. Se falar especificamente com você, comigo, eu vou. Pronto, eu estou falando especificamente com você. Está na hora de servir. Eu vou dizer de novo: está na hora de servir. Aleluia. Aleluia. Servir a um Deus que nos salvou, que nos sarou, que me deu uma nova condição de vida, que através do Espírito Santo você tem a paz que excede todo entendimento. Se eu pudesse listar motivos para você servir a esse Deus, nós passaríamos a noite inteira aqui. Servimos a um Deus que nos amou primeiro. Eu não posso te dar um motivo maior do que esse para você servir. Te amou ao ponto de entregar o melhor que Ele tinha. Sabe, queridos, que antes de falar dessa parte, Jesus julgando as nossas obras, nós precisamos entender que nós precisamos fazer. Passa, por favor, o próximo slide. Existem 3 parâmetros desse julgamento do Senhor. E sabe que o Senhor vai julgar a obra de cada um pela quantidade, pela qualidade e pelo propósito de coração. Alguém pode dizer: não, Rodrigo, mas não importa quantidade, importa qualidade. Eu te digo, importa quantidade e importa qualidade. Porque nós conhecemos pessoas que têm qualidade, mas não têm quantidade. Outros têm quantidade e não têm qualidade. Outros têm quantidade, têm qualidade, mas o propósito está errado.
Então, no serviço ao Senhor, nós precisamos servir assim como agrade a Ele, de forma que possa agradar ao coração dele. Então, nós precisamos fazer, vendo também a quantidade, irmãos. Imagina, eu sei que é um contexto diferente, mas quando Jesus fala da parábola, e ele fala de dons e de talentos, sabe que aquele que mais recebeu, mais multiplicou, e por ter multiplicado mais, recebeu mais, e aquele que recebeu e que não multiplicou, não recebeu nada. Você tem um dom dado por Deus. Não existe ninguém inútil na obra do Senhor. Você pode olhar e dizer assim: Rodrigo, eu não sei para que eu fui chamado. Eu posso te dizer, pois continue congregando, faça o rema, faça discipulado, porque o Senhor vai te dar direções. Mas faça e diga assim: pois já que eu não sei em que eu vou servir, que dia é a faxina da igreja? Eu não tenho convicção de onde eu vou servir. Quando é que as pessoas vão estar limpando a igreja para mim vir aqui começar alguma coisa? Sabe, queridos, é importante começar. É servindo que você vai encontrar o seu chamado. E nós estamos falando de alguém que vai nos recompensar. Já te mostrei pela palavra que você não precisa ter medo desse tribunal. Todos somos crentes em Jesus Cristo e seremos arrebatados. E a nossa obra será julgada e nós vamos ser galardoados ou não, pelo nosso serviço, pela quantidade, pela qualidade, pelo propósito do nosso coração. Sabe o que nós temos que fazer, não para ser vistos, mas nós temos que fazer para servir? Felipe gostava de dizer muito essa frase: servir para servir e não ser visto, né? E eu guardei essa palavra, e nós precisamos fazer isso mesmo. Às vezes nós estamos fazendo e queremos fazer alguma coisa apenas quando o pastor está ali. O pastor está ali, está me olhando, agora eu vou fazer, vou deixar até mais bonito. Mas como ele não está, não era para mim estar aqui limpando, era para mim estar no púlpito pregando. Por isso que você não está pregando ainda. Porque a intenção está errada. E se a intenção estiver errada, lembre, nós servimos a um Deus que vê tudo. Vê tudo, o Senhor vê tudo. Nós servimos a um Deus que vê o texto e vê o contexto. Sabe que quando Tomé, os discípulos chegaram, Jesus ressuscitou, e aquele alvoroço, Tomé disse: não, só acredito se eu tocar. Passado alguns dias, Jesus aparece no meio deles. E eu te pergunto, Jesus estava ali quando Tomé disse isso? Fisicamente poderia até não estar, irmãos. Mas quando ele apareceu depois, ele disse: toca aqui. Ele ouviu. Você não entendeu? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. É uma palavra para que nós tenhamos um temor no nosso coração. Fazer de todo o nosso coração. Fazer não para que as pessoas nos vejam, mas fazer porque eu o reconheço e eu tenho gratidão àquele que me salvou. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Glória a Deus. Aleluia. Passa, por favor, só mais uma vez. Abra, por favor, irmãos, a sua Bíblia no livro de 1 a Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Vamos ler um pouco a palavra do Senhor.
1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6, a Bíblia diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Aleluia. 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual será a obra de cada um, o próprio fogo provará. 14. Se permanecer a obra de alguém, esse sofrerá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá esse o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Amém, só até aí. Então, queridos, quando a Bíblia fala a respeito desse edifício, nós entendemos que o fundamento de tudo que é construído no reino de Deus é Jesus. Jesus é a base. Jesus é a base de tudo que nós construímos e de tudo que foi construído há 2000 anos atrás. Ele é a nossa base. E nós somos cooperadores dele. Então, ele fala de 6 elementos que são construídos sobre Jesus. E ele diz: veja cada um como constrói. E ele fala de ouro, de prata e de pedras preciosas. E de um outro lado ele coloca madeira, feno ou palha. E ele diz que o dia ou o fogo a revelará. Então, irmãos, sabe que nessa grande obra que é Cristo, né, nesse grande fundamento, nós podemos construir a nossa vida, nós podemos construir o nosso serviço, nós podemos construir o nosso ministério. Só que Paulo diz: veja como está construindo. E esse como muda tudo. A Bíblia diz que o fogo vai revelar, e nós servimos aquele que em Apocalipse a Bíblia diz que tem os olhos como chama de fogo. Entendemos que esses 3 primeiros elementos, quando é submetido ao fogo, eles são purificados. Tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que não vai cooperar, sai pelo fogo. E o ouro é purificado, a prata e também as pedras preciosas. Porém, os outros 3 elementos, quando são submetidos ao fogo, não resta nada. Sabe o que isso me mostra? Se você está servindo na obra do Senhor, se você vai decidir servir a partir de hoje, só faça alguma coisa nessa obra, se isso tiver algum valor. Porque se não tem nenhum valor, é palha. Misericórdia. Eu vou dizer novamente. Se você for fazer alguma coisa na obra do Senhor, faça de todo o coração. Faça com que isso tenha valor para você. Porque se não tem nenhum valor, é palha. Quando chegar diante do Senhor, o fogo vai mostrar que não é nada. E sabe que tem pessoas que constroem um ministério, que constroem coisas que aos nossos olhos, menina, é ouro isso ali. Mas que aos olhos do Senhor, é madeira.
E quando o fogo se manifestar, não vai restar nada, porque a intenção está errada. Eu sei que até o final você vai se animar com isso. Aleluia. Passa, por favor, só mais um slide. A pergunta que eu quero fazer essa noite é: o que nós temos edificado sobre o Senhor? Por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo? Que seja uma noite de reflexão para nós. Que nós saiamos daqui pensando bem, por que nós estamos fazendo isso, porque nós estamos servindo a um Deus que é vivo. Por quê? Sair da sua casa e vir para cá ouvir a palavra. Por que servir na obra do Senhor? Sabe, para aqueles que estão servindo, para aqueles que já servem, sirvam, irmãos, sem murmurar. Porque muitas vezes a liderança não está vendo a murmuração, mas Deus viu. Deus viu não, Deus vê. Qual é a importância que isso tem para nós? Qual é a importância? Aleluia. Por que nós estamos fazendo isso? Sabe que servir na obra do Senhor é muito sério? E muitas vezes nós negligenciamos. E eu não estou querendo te desanimar, mas deixa eu te dizer uma coisa: é sério, mas é gratificante. É a melhor vida que tem. Porque nós estamos fazendo e receberemos recompensas. Tanto na terra, irmão, nós vivemos uma vida de plenitude, quanto no céu. Eu quero citar aqui, porque às vezes nós pensamos, todas as vezes que fala de tribunal, que fala de julgamento, vai ser julgado o serviço. E nós pensamos que esse serviço, ele está relacionado diretamente a varrer a igreja, tocar no louvor, fazer alguma coisa na igreja. E nesse livro, Movidos pela Eternidade, na página 242, eu vou ler isso aqui para você, tá bom? Ele fala de um tipo de julgamento, de outro tipo de julgamento. E ele diz assim: os homens, tem algum homem aqui? Tem algum homem aqui? Devem respeitar, valorizar, estimar, proteger e sempre procurar edificar suas mulheres. Maridos, vocês são a cabeça da união, mas a liderança no reino significa que você derrama a sua vida para a sua família por meio do servir, e não como senhor de sua mulher e filhos. Se você encara o seu papel de cabeça colocando-se acima da sua esposa, você a tratará de uma forma que ferirá e destruirá, ao invés de edificar. Você prestará contas por isso no dia do julgamento. E o Deus do céu merecia um forte Jesus. Nós pensamos, não, é a obra do Senhor. Mas sabe, queridos, que a Bíblia diz que a herança do Senhor são os filhos? Se a herança é do Senhor, um dia você vai prestar conta. A pergunta é: como é que eu estou criando os meus filhos? A Bíblia já ensina. A Bíblia já diz que nós devemos ensinar o filho no caminho em que ele deve andar. A Bíblia já diz que deve ser o meu procedimento como homem de Deus no meu lar. Porque é muito relativa essa questão do serviço. Eu conheço pessoas que varrem a igreja até tirar a cerâmica e ficar no chão bruto, mas em casa não pega uma vassoura. Não, Rodrigo, se
Se eu achar limpo, eu deixo limpo. Mas se eu achar sujo, eu deixo sujo. Se você achar sujo na igreja, você vai deixar sujo? Não, lógico que não. Por quê? Porque eu devo facilitar para o nosso pastor. Deveria facilitar para a sua esposa também. Maridos devem honrar a esposa como o vaso mais frágil, e o reverendo Giordani, em um outro momento, falou dessa fragilidade, que não é uma falta de força, até porque nós entendemos que as mulheres são mais resistentes à dor, por exemplo, do que os homens. Quem pode dizer um amém? Muitas vezes as mulheres são muito mais fortes do que os homens, então essa fragilidade não está direcionada à força, não, irmãos, mas uma questão de honra. Você, como cabeça do seu lar, tem muita responsabilidade. E essa responsabilidade vai ser julgada pelo Senhor. Rodrigo, eu vou ser condenado e vou para o inferno? Já entendemos que não. Mas vai deixar de receber muita coisa. Por exemplo, se o seu ministério custa a sua família, é palha. Posso ouvir um amém? Pelo amor de Deus. Se a sua família está sofrendo para que você consiga servir na obra do Senhor, aí sai de casa aos tapas, chega aqui na porta da igreja, né? Aí me dá a mão, mulher. Aí pega na mão da mulher, entra como se nada tivesse acontecendo. Honrar. Sabe, queridos, você entende o significado da palavra honrar? Temos filhos aqui? Quem aqui é filho? Entendemos que todos somos filhos. Porque os pais dizem assim: ah, se meu filho, esse texto, vou ler esse texto para você. Filhos, honre ao seu pai e sua mãe. Né? Fica ali. Mas na verdade você também é pai, ou você também é filho. E talvez seu filho não esteja lhe honrando porque você não honra os seus. Meu Deus, diga um amém aí para me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Não é um julgamento só do serviço, irmão, porque é o serviço no corpo de Cristo. E sua esposa, seus filhos fazem parte desse corpo. São tão dignos de honra quanto o seu líder da igreja. Porque no reino somos todos iguais. Talvez você tenha até mais responsabilidade com ela e com seus filhos do que propriamente só com o serviço. Posso ouvir um amém? Aleluia. Sabe que para as mulheres também não é diferente? A Bíblia fala sobre também, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 23, a Bíblia fala de uma submissão no Senhor, né, ao seu marido. E sabe, querido, se o seu marido é um homem de Deus e ele tem um ministério, e você decide não entrar nesse ministério, e ele não consegue fluir no ministério porque você embirrou e não quer, você também vai ser julgada, vai deixar de receber um bocado de coisa. Conheço pessoas que o sonho da esposa é que o marido fosse servir na igreja. E depois que o homem está servindo, ninguém vê mais a mulher. Deveria estar com ele. Você sabe que o ministério, você que é esposa de um líder, de alguém que tem um ministério, esse ministério não é só dele. Você é 50% do ministério. Nós servimos num reino que tem responsabilidades. O nosso procedimento também fora vai contar também, irmãos. Aleluia. É um reino, irmãos, muito sério.
Muitas vezes nós estamos fazendo por fazer, mas não deveria ser assim. Nós deveríamos fazer de fato de todo o coração. Sabe, queridos, na terça-feira nós estávamos aqui na oração e o reverendo, ele teve uma direção de estar orando pelas pessoas que estão presas. E sabe, queridos, eu estava lá ministrando em Queimada Nova esse domingo, e lá ela estava apresentando o culto, e ela falou algo interessante. Ela disse que missões é feito por os pés daqueles que vão, o joelho daqueles que oram e as mãos daqueles que ofertam. E eu fiquei meditando nisso, e sabe que nós estamos aqui. Se seu chamado é para orar, ore. Se seu chamado é para enviar, envie. Mas se seu chamado é para ir, meu irmão, vá. Porque se o seu chamado é para ir e você decide não ir, o povo vai orar até Deus levantar outra pessoa, porque ele não vai ficar submisso só a você. Você já parou para imaginar? Nós podemos orar a semana inteira. Senhor, levanta homens de Deus para pregar o evangelho naquela cadeia. E se ninguém se dispor a ir, a Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Vou beber até uma água, tá bom? Você entende que não é um reino leviano, é um reino muito sério. Sabe, queridos, se você está aqui, então essa palavra é para você, tá bom? Porque você pode olhar para mim e dizer: Rodrigo, essa palavra foi tão dura que agora que eu não vou servir mesmo. Não tem problema. A diferença é que você não vai receber nada. Seu galardão pode ser semelhante ao do ladrão da cruz. Né? O ladrão da cruz estava lá, Jesus estava do lado, ele reconhece Jesus como o Senhor. Jesus diz a ele: eis que te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E sabe que um dia ele chegou no paraíso e ele não tinha obra para prestar conta com o Senhor, né? Na verdade ele irá prestar ainda no tribunal, né? Talvez eu conheço pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas que o galardão dela, talvez em relação a serviço, seja tão alto quanto o do ladrão da cruz. Às vezes o serviço é bom, mas o caráter lá fora é tão negativo quanto o do ladrão na cruz. Vixe. Posso ouvir um amém, gente? Precisamos estar, irmãos, atentos à palavra. Que esse temor possa de fato chegar ao nosso coração. Que a gente não faça de todo jeito. É por falta desse temor que em muitos outros lugares, e graças a Deus que isso aqui não acontece, mas em muitos outros lugares as pessoas perderam o respeito pelo Senhor e fizeram do evangelho um negócio. Por causa da falta desse temor. Porque estão tão preocupados em ganhar dinheiro com a obra que esqueceram que um dia vão ser julgados. Deus do céu. Então é uma palavra tão importante quanto falar sobre fé, quanto falar sobre qualquer outro. Aí eu preferia que falasse sobre oração. Vai chegar o dia, irmão, que um homem de Deus vai se levantar aqui e falar sobre oração. Mas o que o Senhor tratou no meu coração foi isso. Quer servir? Sirva, irmão, de todo o coração. Não faça de todo jeito, pelo amor de Deus. Que a obra que nós estamos prestando na nossa casa, na nossa igreja, seja de fato resplandecida diante de Deus como ouro. Que a obra que nós vamos prestar diante do Senhor na nossa casa, na nossa igreja, seja como ouro. Aleluia. Assim será, irmãos. Um povo temente, um povo que não faz por fazer, mas que faz de fato para honrar ao nome do Senhor.
A Bíblia diz que comais, que bebais, mas tudo o que vocês façam, que seja para glorificar o nome do Senhor. Esse é o propósito, esse é o princípio. Aleluia. Glória a Deus. Faça aí, irmão, só mais uma vez. Eu deixei alguns pontos, apenas para encerrar, nós já estamos, já é quase 9. Apenas para encerrar, eu deixei alguns outros pontos para finalizar essa aula. Falando sobre o que é esse galardão. Né? Você pode dizer, Rodrigo, mas eu vou receber um presente no céu, e esse presente é o quê? Porque se não for uma bolsa, daquela bem cara, eu também não quero. Não é isso, irmãos. A Bíblia diz assim, o que foi deixado como ponto foi, que será o galardão? O galardão é o mesmo que recompensa o salário pago a um servo pelo serviço prestado. Basicamente, o galardão está associado a cargos de governos no reino milenar de Cristo. Mas não acredito que os galardões alcancem apenas o reino milenar, mas sim que se estendam pela eternidade. Então, irmãos, eu coloquei alguns pontos, e sabe, queridos, que depois do tempo tribulacional, depois que a igreja, né, encerrar o tempo tribulacional, vai iniciar um tempo chamado milênio. E os governantes da terra serão aqueles que vão ser arrebatados pelo Senhor. O Senhor arrebata, e essas pessoas que foram transformadas receberão galardão, e sabe que uma parte desse galardão também será governos no tempo milenar. Não temos, sabe, queridos, especificamente coisas definindo o que poderia ser como esse galardão, mas dos pontos nós temos certeza de que será governos no tempo milenar. Então, se você é fiel no pouco, você sabe que, irmãos, que 80 anos, 100 anos, aqui na terra, é igual a nada, diante da eternidade. Quem sabe disso? Então, se nós somos fiéis no pouco, 80, 90, 100 anos, sobre o muito o Senhor vai nos colocar. Um milênio e uma eternidade vos darão. Então, esses galardões, eles vão estar conosco também na eternidade. Passa só mais uma vez o slide. 4 pontos sobre esses galardões. Alcançar uma coroa incorruptível, receber um louvor do Senhor, sentar-se em tronos, reinar sobre as nações. São alguns dos pontos sobre essa questão de galardões. E se você quer saber mais sobre isso, compra o livro de Saulo, Surpreendidos pela Eternidade. Amém? Faça só mais uma vez. Então, eu deixei aqui 10 verdades encontradas nesse livro também, sobre o tribunal de Cristo. Só os salvos vão participar. Amém? Não haverá perda de salvação, nós entendemos isso no início. Se nós chegarmos lá, é porque fomos arrebatados. Então não tem como chegar lá e dizer, você vai para o inferno, não vai ter perda de salvação. Será um tribunal justo e recompensador. Não adianta dizer depois, não foi injusto. Não, ninguém vai dizer isso, porque vai ser justo. Ocorrerá após o arrebatamento da igreja, está associado à ressurreição dos justos, amém? Será um julgamento de obras, não será condenatório, não será critério para entrar no céu, será um tribunal individual. Haverá perda de galardão. Então, ao fim do texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 6 que nós ficamos lendo, né? Quando chega no 15, ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, esse terá o dano. O dano é perder o galardão ou a obra, mas será salvo. Como alguém que saiu de uma casa que pegou fogo, ou seja, vai entrar no céu sem nada, só com foi salvo, né? Mas não receberá nenhum galardão. E sabe, queridos, eu não quero chegar no céu assim. Eu quero chegar no céu e receber um louvor do Senhor. Bom está, servo bom e fiel, entra no descanso. Eu quero receber um louvor, eu quero receber tudo, irmãos.
mas vai depender do que você faz hoje. O louvor pode subir. Vai depender muito das nossas atitudes hoje, de como nós estamos fazendo, como nós estamos servindo ao Senhor, qual a importância que isso tem para nós. Aleluia, aleluia. Sabe que o reino de Deus não é um reino, irmãos, leviano, de fato é um reino eterno, é um reino muito sério. Nós precisamos começar a nos avaliar de por que nós estamos fazendo. Mas eu quero trazer uma palavra para encerrar. Nós precisamos entender que tudo começa quando nós estendemos a mão e reconhecemos Jesus como Senhor. Porque se nós não fizermos isso, e o Senhor voltar hoje, a igreja vai passar por esse tribunal, vai ser recompensada ou não, mas quem não fez isso, fica. E fica para ser julgado pelo anticristo, que é pior, meu Deus do céu. Tudo começa com uma atitude. Sabe, queridos, nós não podemos perder tempo. Se nós formos lá no cemitério de Araripina, nós vamos ver muitos pastores que nunca foram pastores. Nós vamos ver, aquelas tumbas de pessoas que poderiam ser médicos, mas nunca foram. Que deveriam ser ministros chamados por Deus, mas nunca foram. Pessoas que poderiam fazer, mas decidiram não viver aquilo que Deus chamou para fazer. Talvez você possa olhar e dizer assim: eu não estou preparado para levantar a minha mão, para ter essa atitude. Mas meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: vem sem estar preparado mesmo, porque tudo começa numa decisão. É numa decisão que muda tudo. Nós servimos a um Deus que nos guarda, que nos protege, que em todo tempo, sabe que você não morreu porque existe uma proteção sobre você. O Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado. Faltam palavras para descrever a bondade desse Deus. Você pode ficar de pé? Eu lembro de uma história que Saulo gosta de contar. E ele diz que alguém poderia estar numa sala de julgamento para a morte. E essa pessoa estava lá. Imagina se você estivesse num lugar para ser condenado, num país onde tem pena de morte. E você está lá para ser condenado, mas alguém chegou e disse assim: eu vou morrer no lugar dele. Eu pago o preço por ele. E aquela tribuna aceita essa atitude, e aquela pessoa que você nem conhecia morreu no seu lugar. Anos depois, ou dias depois, você está andando nas ruas de Araripina e você encontra com aquele homem que decidiu morrer por você, e você, sem entender, diz assim: como? Como foi que isso aconteceu? E ele disse, você olha e diz assim: o que eu tenho que fazer para recompensar a sua atitude em me salvar? E ele diz: faça o seguinte, me sirva todos os dias da sua vida, porque um dia eu vou voltar para te buscar, e quando eu voltar, eu terei um galardão para você, eu terei coisas para você, eu terei presentes para você. Sabe, queridos, um dia nós estávamos caminhando para uma morte eterna. Quantas pessoas morreram sem a oportunidade de confessar Jesus como o Senhor? Eu vi uma reportagem
de um lugar na África onde eles encontraram um cemitério clandestino e as pessoas morreram, foram enterrados e nem se sabe quem era. Nós não sabemos se elas tiveram a oportunidade, mas nós temos a oportunidade e muitas vezes negamos. Sabe que o Senhor está dizendo hoje: eu morri por você, e o que eu te peço é, me reconheça e sirva ao meu propósito todos os dias da sua vida, porque um dia eu venho te buscar e trarei a sua recompensa. Aleluia, aleluia. Se você está aqui e deseja confessar Jesus como o Senhor da sua vida, deseja mudar de vida, deseja receber essa tão grande salvação, eu quero que você levante sua mão, eu quero orar por você. Aleluia. Sem nenhuma pressão, ninguém nem está olhando para você. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar essa noite, também está aberto para você. Aleluia. Antes de encerrar, eu queria apenas orar por uma pessoa que há alguns dias atrás, enquanto nós conversávamos algumas coisas, ele disse: ora pela minha vida. E sabe que desde então eu venho orado pela vida de Diego, e hoje ele está aqui, me surpreendeu, que bênção. Sabe, Diego, dá um toque nele só para... Sabe que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui essa noite. Sabe que o Senhor vai avivar coisas na tua vida. Sabe que você não foi chamado para ser mais um. Você foi chamado para fazer a diferença, e você sabe disso. Você sabe que você tem uma chamada em Deus. E muitas vezes você fica olhando, dizendo assim: eu não vou. É tempo de estender a mão e começar. Não é mais tempo para perder tempo. Você sabe para que o Senhor te chamou. Não perde tempo. É tempo de correr a carreira que o Senhor planejou para você desde quando você nem tinha nascido. É o Senhor que está tratando com você. Eu nem sabia que você vinha hoje, mas meu coração se encheu de alegria quando eu te vi. Deus está abrindo uma nova janela na tua vida, uma nova estação. Posso orar por você? Estenda as tuas mãos. Senhor, eu te agradeço pela vida do meu irmão. Obrigado, Pai, eu te dou graças por um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de crescimento. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje ele nunca mais será o mesmo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo meu irmão correndo a carreira que você planejou para ele, fazendo a tua vontade nesse tempo, sendo reconhecido como um grande homem de Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Jonas.
Aleluia. Palavra da salvação, amém? Eu gosto demais de ensino da palavra. Tem um versículo que fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Então, nessa área já não vamos falhar, né? Você pode se assentar um pouquinho, vou dar alguns avisos. Coloquem aí, vou aproveitar, né? O cartaz do culto de jovens. Já foi falado de honra. Então, dia 23, já anota aí na sua agenda, já marca, dia 23 tem um compromisso. 23/1, agora, sábado agora 8, vai ter o culto honrados. Então, meu irmão, não perca. E algumas dúvidas sobre a camisa, né? Algumas pessoas me procuraram. O primeiro lote vai ser até domingo agora. Então, se você não fez o pedido da sua camisa, Jonas, eu preenchi a ficha, coloquei meu nome lá, eu vou receber no primeiro lote? Não, você vai receber após você confirmar o pagamento. Então, você acerta lá com os meninos, eles estão lá na recepção. Então, você vai lá, preenche sua ficha direitinho, preenche a cor que você quer, o modelo. Esse tamanho, se você não tem noção de tamanho, isso aqui é um tamanho G. Então, você vai lá, pede a eles, ou hoje, ou então se programa para pedir no domingo, que segunda-feira eu já vou fazer o pedido do primeiro lote e você vai receber um pouco antes do final do mês. O segundo lote vai ser até o final do mês. Então, Jonas, não me programei, vou pedir depois. Posso pedir depois? Pode sim. Então, você vai pedir até o final do mês, você vai receber um pouco antes do evento. Certo? Então, fique de pé. Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Dá um sorriso com os olhos. Faça assim, ó. E diga: meu irmão, restante de noite abençoado na sua vida. Amém? Então vamos em paz. Sejam todos abençoados na prática dessa palavra.